Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui do Tempo e Dinheiro. Hoje vamos falar sobre o mercado do boi gordo, a pressão que vem sendo exercida em todas as praças pecuárias sobre a arroba em vários aspectos, seja ela no mercado da vaca, no mercado do boi, e é lógico, por causa da fêmea, ao que tudo indica, muitos justificam essa pressão pela escala de abates completada principalmente pelas fêmeas que estão indo para o gancho. Será que isso vai ter uma reversão nesse mês de março, abril e maio, quando chegar? O que vai acontecer? Para esse assunto, nós vamos até Bebedouro falar com Pedro Gonçalves, que é engenheiro agrônomo, que já está conosco, a quem agradeço a participação. Prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Pedro. É um prazer para a gente da Scott Consultoria estar aqui com vocês, justamente falando desse mercado, né? Sobe e desce, tudo que está acontecendo em relação a esse mercado do boi gordo. Pedro, não dá para poder perder nenhum instante das informações, né? A pressão desde o início desse mês de fevereiro é muito grande. Será que vai continuar? A arroba do boi Exatamente. gordo pode ainda ter um tensionamento maior ainda, não? Ainda tem margem, né, para tensionar, cair os preços. O que a gente está vendo, né? E por que acontece isso? A gente está vendo ainda uma oferta de fêmeas muito grande, né, para o gancho. Você comentou muito bem, a participação de vaca, novilha dentro do abate ainda está alta. Se a gente fizer o comparativo até do que foi para o ano passado, esse ano a participação de fêmeas está ainda maior. É claro que vale algumas ressalvas, né? Para fevereiro caiu bastante a participação de machos, mas isso mostra uma oferta bastante elevada ainda de fêmeas para vir para o gancho, justamente a estação de monta do final do ano passado, que acabou mudando um pouco por conta da seca, entre outras coisas que afetaram bastante, e jogou toda essa pressão para a arroba do boi gordo aqui para fevereiro, né? Que vem caindo os preços e não para mais praticamente. Mas historicamente, fevereiro trabalha sim com uma média de preço mais baixa do que a janeiro, na faixa aí dos 5% mais ou menos, que é o que está acontecendo agora, né? A gente já vê os preços mais próximos, 315, 314, a maior parte das praças aí. São Paulo fica aí alguma coisa mais próximo de 320 também para o boi China, mas vem também com essa pressão de baixo, né? Então a situação tende a continuar pressionada, principalmente pela demanda que está um pouco lateralizada, né? A questão econômica pesa bastante, o consumo de carne é muito grande no nosso país, né? 70% da nossa produção é mercado interno. Se a economia não está bem, né, pesa bem para o consumidor e afeta também a cadeia do mercado do boi gordo. São vários fatores que estão pesando nesse momento para a arroba do boi gordo. No começo você citou exatamente o fim da estação de monta e muitas não emprenharam ou não foram para a cruza, para exatamente tentar produzir bezerros nessa época. Ou realmente não houve interesse em produzir bezerros? Qual que foi a lógica nesse sentido, pensando um pouco pela cabeça do produtor, vendo essas altas de custos, essa pressão agora para a arroba do boi gordo? Do que a gente está vendo ainda é uma mescla dos dois, né? Grandes propriedades já estão se começando a movimentar para justamente produzir esse bezerro aí para começo de 2025, né? Essa primeira oferta, no caso eles começaram 2024, 2023 essa produção, mas quando a gente pega a maior parte da nossa cria do país, todo mundo começou a descartar bastante, justamente questão de pastagem, tudo pesando um pouco, querendo ficar com o macho dentro da propriedade, engordando, né? Aproveitando a pastagem que ainda tem, que vem com essa condição de chuva para o começo do ano, foi até razoável, algumas regiões tiveram problema com lagarta, diversas coisas, o pessoal segura o macho e acaba descartando a fêmea. Mas a gente viu uma mescla muito forte, mas principalmente o pessoal que não acredita ainda na questão da cria, né? Jogando fora ainda a questão da matriz, né? Esperando aí que em algum momento essa cria vai subir e o pessoal está apostando mais para frente ainda, mas no comparativo a gente já vê esse ano 30% do preço mais caro, né, do que foi praticado em 2024, ou seja, já começa a dar sinais que a cria está valorizando. O pessoal que é menor, que não tem esse capital de giro, vê o custo aumentando bastante, acaba ainda descartando a matriz, mas quem é capitalizado já começa a ficar um pouco mais atento, segurar um pouco mais, pensando aí para 2026 até, né? Esse bezerro de hoje, que nasceu daqui um período, é só 26, 27, né? Exatamente. Pensar em 26, 27, ou seja, o planejamento não é de curto prazo, né? O produtor tem que ficar atento a todas essas movimentações e indicações do mercado. Está sendo difícil, ele consegue pelo menos visualizar, porque por um lado a gente tem China como grande consumidora, importadora de carne aqui no Brasil. Vai continuar certamente no jogo normal de negociação, mas o mercado interno aqui está patinando, né? A inflação é um dinheiro menor no bolso do consumidor e o mercado interno dá para poder acreditar que possa ter, né, uma reação e, consequentemente, essa mesma reação de preços é, ser voltada para o preço da roupa do boi Exato. gordo ou ainda é cedo, Pedro?
É bem cedo ainda para a gente começar a pensar nisso, porque o começo do ano é realmente mais devagar, pensando no consumo interno, né? A gente tem questão de todo aquele monte de impostos que a gente tem que pagar ao longo do ano, ainda chega bastante. Começo do ano ainda tem a questão das férias escolares, material escolar, rematrícula, um monte de coisa que acaba pesando a mais, além dos impostos. Então o consumo vem mais baixo, tanto que a gente viu até algumas altas aí para proteínas alternativas, né? O ovo estourando o preço aí para esse momento, suínos também subindo um pouco, frango, justamente pela demanda saindo da carne bovina e entrando nessas outras proteínas. E a gente viu isso acontecendo com o boi gordo quando a gente pega nos repasses, né? O atacado, inclusive, segurou bastante as margens para tentar passar para o varejo um preço de carne mais barato, porque senão não ia ter o escoamento, né? Ia ficar carne bastante acumulada dentro das unidades frigoríficas e tudo mais, porque foi uma dificuldade esse começo do ano, justamente o escoamento. A gente teve um abate bem acelerado para o começo do ano, janeiro foi até um pouquinho superior a janeiro do ano passado, que foi um recorde de abates. Então a gente começou uma produção de carne muito boa. E o que ajuda um pouco, inclusive, na questão do preço da arroba do boi gordo para o mercado, está sendo o escoamento da exportação. Se a gente pega aí fevereiro, está vindo muito bem, né? 10,2 mil toneladas embarcadas diariamente, praticamente. Isso é um sinal positivo, ajuda a diminuir um pouco essa pressão, mas o nosso mercado interno ainda sofre bastante, né? A gente vê esse consumo interno derrapando bastante. A tendência é que ele melhore até o segundo semestre, mas esse começo de ano está deixando a desejar bastante, inclusive. A margem da indústria, ela se firmou, inclusive, ao contrário do que aconteceu no comércio atacadista, que tentou segurar os preços para poder, lógico, ter a movimentação no consumidor, né, com o comércio varejista também. A margem da indústria aumentou, isso é um ponto positivo, né? Ela destoa um pouco da cadeia ou não? O que a gente está vendo, né? Quando a gente trabalha de margem, por enquanto quem está segurando as pontas está sendo atacado. Inclusive a gente viu o varejo demorando para repassar os preços, né? Ficou 3 semanas acumuladas de alta, agora no finalzinho de fevereiro que começou a baixar um pouco o preço, alguma coisa para o mercado consumidor direto, né? Que seria o varejo, seria a gente comprando carne, né? Demorou bastante para chegar essa repassagem, né? Esse repasse dos preços. E a gente está vendo ainda essas margens bastante altas, trabalhando até o mesmo nível do que foi durante a pandemia, né? 50%, 40%. Se a gente pega direto do produtor para o varejo, a margem é praticamente 170% em cima do quilo, né? Do que está sendo negociado. É claro que tem todos os custos, né? Transformar um animal vivo no corte de carne. Mas realmente a margem vem bastante alta, alguém vai ter que segurar aí, senão a gente não vai ter consumo girando aqui, porque o salário mínimo não sobe, né? Tudo a economia bem travada. Se a gente não tiver um repasse, uma segurada dessa margem, o consumo vai ficar travado aí até onde for. Né? Sazonalmente, ou seja, todo período do ano, a gente tem um aumento do volume de fêmeas descartados, né? Você já ponderou, e essa questão está sendo levada em consideração também como pressão da arroba do boi gordo. Em que período a gente pode considerar que estancou um pouco as linhas, né? As linhas de abate, por dizer assim, né? Com a presença de fêmeas? O mês de maio seria um divisor de águas, por dizer assim, ou não? A gente acredita que sim, porque esses primeiros meses vão ter muita participação de fêmeas, né? Aquela estação de monta que virou um pouco, né? O que era para estar saindo para abate ali finalzinho de novembro, parte ali de dezembro, acontece que acumulou tudo praticamente final de janeiro, começo de fevereiro, então a gente viu uma participação de fêmeas muito grande. É claro que ela vai diminuindo mês a mês, mas a gente ainda analisa uma movimentação de abates muito intensa até maio. Aí, a partir de junho, que a gente deve ver uma situação um pouco diferente, inclusive a partir de junho, que é tanto o mercado futuro quanto a série histórica de preço aponta, né? A gente tem esse começo do segundo semestre com o preço começando a subir um pouco. Mas é claro que daqui para lá a tendência é ficar bastante pressionado, principalmente dessa oferta. As fêmeas ditam praticamente o ritmo dos preços para o primeiro semestre, enquanto a demanda que dita os preços aí para o segundo semestre. Né? Bom, diante dessa situação, como é que fica o recriador? Né? Tomada de decisão para poder investir na recria. Como é que ele está nesse momento? Como é que vocês estão percebendo esse movimento na recria? Inclusive, até a gente divulgou, né, um dos nossos boletins essa semana, a situação da cria deu até uma parada, né? A gente viu sequências, né, de altas aí para a maior parte das categorias, né? Tanto bezerro de ano, também, principalmente, né, o boi magro, questão da relação de troca, inclusive, foi o que mais pesou dentro de quem está fazendo a comercialização do boi gordo. E a gente vê essa recria precisando ali começar a movimentar um pouco mais, mas por enquanto a demanda está bastante baixa, né? A gente espera que começo ali
daqui 2 meses, né, mais próximos ali de abril, que deve movimentar bem mais, principalmente porque é o primeiro giro de confinamento, essa demanda deve pesar um pouco mais. A expectativa, inclusive, que os grandes confinamentos aumentem o seu volume, pensando em uma margem um pouco mais estreita, porque está subindo o preço do boi magro, né, acompanhando o preço do boi gordo, então a margem deve ficar um pouco mais estreita. Para diluir o ganho, eles devem aumentar a quantidade de gado confinado para esse período e que deve trazer boas movimentações, principalmente para a recria, né, do boi magro. Mas é um sinal de alerta, né? O pessoal tem que começar a estudar o que vai acontecer daqui para frente, que é o que a gente comentou. O movimento de agora vai ser refletido aqui praticamente 17 meses, 24 meses, né? 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, tem que começar a olhar agora para o mercado, como ele está se desenhando, para justamente fazer esse investimento. Bom, você falou a respeito do confinamento, já aproveitamos e vamos fazer um balanço aí do que está acontecendo. Primeiro, o ano passado, 2024, né, tivemos aí praticamente estabilidade, subiu um pouquinho. Agora, com essas margens aumentadas, principalmente no quesito exportação, a indústria deve investir mais nos confinamentos próprios, até mesmo os confinamentos devem ter um aumento esse ano em comparação ao ano passado. É cedo ainda fazer uma projeção. Ainda é um pouquinho cedo para fazer uma projeção, mas o que a gente desenha é pelo menos um cenário de estabilidade do que foi ano passado. No passado a gente estimou praticamente 7,4 milhões de cabeças confinadas aí no nosso país, né, em relação só ao abate, né, tirando as estações para embarque, entre outras, que acabaram tendo um movimento bastante intenso, inclusive em 2024, tendência pelo menos de estabilidade, porque com o Confina Brasil a gente conseguiu acompanhar isso, né? Quem é grande está investindo realmente para aumentar o confinamento. Mas quem é pequeno está olhando mais para dentro da propriedade, querendo repassar essas altas que aconteceram para o final do ano passado, para ser um investimento dentro ali da propriedade, transformar um pouco mais em qualidade do que aumentar o rebanho. Mas quem está capitalizado é justamente aquilo, né? Para ter um ganho maior para esse período, tendência de aumentar o volume. Então tudo vai depender de quantos grandes vão crescer em relação a quem é confinador médio e pequeno ali do nosso país. Mas tendência de estabilidade praticamente para 2025 ou até mesmo um pouquinho de alta em relação à quantidade de gado confinado. Só para poder ter uma ideia, os custos de produção, é lógico que o farelo de soja, outros implementos aí diminuíram um pouquinho nas cotações, mas continuam ainda com tendência de alta, né? Principalmente o milho. Isso deve pesar muito também na produção esse ano, Pedro? Essa é uma pergunta que todo mundo faz para a gente, né? Todo mundo vendo o preço do milho subindo, né? A gente está vendo a expectativa de produção aumentando e todo mundo, pô, mas por que o preço do milho está subindo? Tudo uma questão de demanda, né? Nossa demanda está crescendo muito, as usinas de etanol de milho estão aumentando em quantidade bastante acelerada no nosso país, o que aumenta a demanda pelo grão, né? Então, outros produtos como DDG acabam entrando aí um pouco mais no mercado, mas a gente vê essas ações um pouco mais caras. Esse momento em 2025 a gente deve ter tanto o custo de aquisição do bovino aumentando um pouco, né? Questão aí da reposição subindo os preços em relação ao passado, e alguns alimentos também pesando um pouco mais. Algumas regiões que são mais dependentes do milho devem ver esse custo para alimentação subindo um pouco mais também, que vai estreitar um pouquinho mais a margem aí, mesmo com a alta da arroba do boi gordo para o segundo semestre, né, que a gente está esperando esse momento de fase do ciclo pecuário, que todo mundo quer saber quando que vira, quando que não vira, deve vir um pouco mais apertado pelos dois custos, né, tanto a aquisição do bovino quanto também do custo de alimentação, que deve subir um pouquinho. Eu não vou querer te colocar contra a parede, porque não é esse o objetivo, né? Mas no ano passado vão atingir R$ 340 por arroba, né? A expectativa ainda esse comecinho de ano era que fosse os 340, pelo contrário, né? Reduziu, né? Teve uma queda nas cotações. Será que a evolução de preços ou o mercado futuro permite que no finalzinho lá do segundo semestre ou no segundo semestre, lá quando começa a ter uma restrição de oferta, arroba pode bater os 340 novamente? Ou é cedo também para fazer essa projeção, Pedro? Ah, é difícil a gente colocar uma bola de cristal aqui para falar Aham. justamente o que vai acontecer, né? Mas a nossa expectativa, se no ano passado, no final do ano, chegou aí a 340, R$ 350, e era um ano de oferta bastante, né? Que a gente viu os abates sendo recorde, né? O IBGE divulgando aí 39,1 milhões de cabeças abatidas, segundo semestre muito acelerado. Mesmo com essa oferta muito grande, a demanda que ditou esses preços em alta. A expectativa nossa aqui, Scott Consultoria, é que seja esse mesmo patamar para o final desse ano, 340, 350 no mínimo. Ou seja, a demanda deve vir bastante aquecida. Estados Unidos e China estão comprando muita carne nossa. Alguns outros países esse começo de ano vieram compradores, bastante compradores. Argélia, Chile, veio bastante comprador. E estamos aí nessa possibilidade de abertura de novos mercados. Japão, Coreia do Sul, Vietnã começam a pintar um pouquinho mais ali no mercado, né? As negociações rolando um pouco mais.
A expectativa é que a demanda venha bastante aquecida, principalmente para exportação. Esperamos que a nossa economia interna também venha um pouco mais crescente, não fique nessa lateralizada que dá, né, que afeta bastante o consumo. Expectativa positiva. Se tudo isso se alinhar, a gente tem uma expectativa que no mínimo fique ali 350 para esse final de ano. Ou seja, o ciclo pecuário começa a virar, a gente vai ter uma restrição de oferta com uma demanda mais aquecida e isso deve sim trazer as altas na cotação da roupa do boi gordo. Nós temos dois indicativos, né, para o ciclo pecuário, né, virada, né, uma de preços, outra de oferta, né. De preços, não pode dizer que houve, né, mas de oferta a gente tem a virada do ciclo, ou não? Acreditamos que sim, já inclusive, se a gente pega aí esse comecinho de fevereiro, compara desse ano com o ano passado, a gente já está vendo 400 mil bovinos a menos abatidos no mesmo período, contando aí 24 dias praticamente de fevereiro. Ou seja, já começa a mostrar um pouquinho mais de restrição em relação ao ano passado. Claro que ano passado foi recorde, né? É muito fácil você ficar abaixo daquela margem, mas já mostra que a oferta vem um pouco mais enxuta. É claro que essa oferta mais enxuta não deve ser também tão significativa para esse momento. Virada de ciclo deve ficar bem mais nítida no começo de 2026, que a gente deve ter a redução maior ainda da participação de fêmeas, justamente pela cria valorizando um pouco mais. Todo mundo começa a querer produzir mais bezerro, né? Segurar, reter, né, a sua matriz dentro da propriedade, e isso traz aí as altas, né, na roupa do boi gordo. Agora, Pedro, é uma tradição da Scott Consultoria anualmente, desde que o Scott, né, começou, né, com o Scott, o próprio Scott, Alcides Torres, né, a gente sempre ressalta isso aqui, prepara uma equipe, né, todos os anos para poder discutir os rumos da pecuária, né? E no mês de abril agora, entre os dias 8 e 11, se eu estiver enganado, vocês estão já a todo vapor preparando o evento, falando exatamente sobre recria e confinamento, né? Temas que a gente abordou aqui. É isso mesmo? Exatamente, né? Nos dias, né, de 8 a 11 de abril, a gente vai estar lá em Ribeirão Preto, no centro de eventos do Ribeirão Shopping, espaço bastante agradável, inclusive o Scott gosta de ressaltar isso, porque a música quem escolhe é ele, né? Então é uma música bastante tranquila, todo mundo gosta, um ambiente bem gostoso. Os produtores, os maiores produtores do Brasil vão estar lá trocando uma ideia junto com a gente, equipe técnica que a gente costuma levar justamente para falar de recria e confinamento, nesse momento que é chave, né? A gente está aí chegando em abril, primeiro giro, começando justamente para trazer o que o mercado vai vir, as tarifas, o Trump vai estar colocando taxa no Brasil, não vai estar, como que vai ser esse comércio. A gente está lá para conversar com todo mundo e trazer as principais tendências para essas duas atividades, né, que são de extrema importância para o nosso país. Né? O confinamento que vem crescendo a cada ano e a recria, que é a base de tudo. Né? Sem a recria a gente não tem a produção do boi gordo. Né? Tanto abril, dias 8, entre os dias 8 e 11, Ribeirão Preto vai receber esse evento da Scott Consultoria, produtores Brasil afora, com a participação efetiva, sem dúvida nenhuma, que é de um grande interesse. Pedro, mais uma vez, recado final que você deixa para o pecuarista nesse momento, não só aqui do Estado de São Paulo, o Brasil todo que nos acompanha, né, com você sendo porta-voz, né, dessa excelente informação, dessas informações que você deixou aqui. Antes, por gentileza, eu gostaria que você falasse, ressaltasse a importância do produtor. Vendo a roupa do boi gordo, subiu, depois caiu aos poucos, e ele só fica assistindo. Qual que é o cuidado que ele tem que ter para poder simplesmente não ser pego de surpresa, né, entre aspas, diante de uma possível queda ou até mesmo aproveitar as altas? O que que ele deve fazer? Exatamente, a gente tem que ficar de olho sempre no que está acontecendo na bolsa, né? A bolsa é o que está dizendo aí um pouco do futuro, ela costuma mostrar essas movimentações, principalmente dentro da indústria, dentro de quem é produtor. Então, movimentação de trava, fazer contratos com a trava, olhar mais para esse mercado, acompanhar as notícias. A gente está sempre divulgando, todo dia praticamente conversando sobre tudo que está acontecendo. Então, talvez o produtor se conscientizar mais sobre as ferramentas que ele pode fazer com as travas, o preço futuro da roupa do boi gordo, pode ser aí para salvar um pouco, principalmente para esse momento que a gente está debaixo da roupa do boi gordo. A gente não sabe dizer quanto que vai estar a oferta daqui uma semana, 2 semanas, porque a nossa produção depende bastante do clima no nosso país, né? Se a gente tiver uma seca aí no próximo mês e aumentar a oferta de repente, é claro que a cotação da roupa do boi gordo tende a desmoronar. Então, usar mais ferramentas dentro da sua propriedade para justamente garantir o seu custo de produção, conseguir uma margem, já trava o seu preço, garante aquele que você está tendo naquele momento, não espera subir mais, porque acertar o olho da mosca é muito difícil, e a gente mesmo tem uma dificuldade com isso, trabalhando todos os dias, dentro do campo é um pouco mais difícil ainda, né? Então, olhar mais para essas ferramentas. Inclusive, usando uma palavra aqui de um colega nosso, Maurício Berinelli, que ele fala: acertar o olho da mosca é uma coisa, mas o furico da mosca é mais ainda, mais difícil ainda, né?
Exatamente, né? É isso aí. Pedro, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer, excelentes informações. Já te convoco para uma próxima oportunidade de estar conosco aqui, né? Certamente o produtor fica muito feliz em ter todas essas informações preciosas, como tiveram agora essa participação aqui breve no finalzinho desse mês de fevereiro conosco aqui, nessa edição do Tempo e Dinheiro. Prazer mais uma vez, bom trabalho para você. A gente que agradece mais uma vez e espero que na próxima a gente traga notícias mais positivas para o pecuarista, né? É isso aí. Informação liberta sem dúvida nenhuma. Um abraço para você. Obrigado, Pedro. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e a todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado. Lembro sempre que nas nossas mídias sociais você pode curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e fazer parte também do Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o João Batista Olive, como sempre, fazendo convite para que você seja o produtor mais bem informado desse nosso Brasil. A todos que estiveram conosco, mais uma vez, meu muito obrigado.